Pronto, tá gravando. Boa noite, mais uma vez. Como é ler um livro? Vamos falando. Olha a vergonha. Vocês leram um livro? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Certo. Então, vamos lá. Se vocês leram, então vocês estão entendendo, né? Então, me digam aí. O segundo diedro fica entre quais semiplanos? Semiplano horizontal, o quê? E semiplano vertical, o quê? Segundo diedro. Semiplano horizontal posterior e semiplano vertical superior. Muito bem. Quarto diedro. Semiplano horizontal posterior, não, anterior. Anterior e semiplano vertical inferior. Inferior. Ótimo. Pronto. Então, vamos lá. Vou botar para apresentar aqui, certo? Infelizmente, se alguém entrar, eu não tenho mais como autorizar. Alguém entrar sem e-mail da UFESA. Vocês estão vendo? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Aula passada, o que foi que nós estudamos? Nós vimos os elementos de projeção, né? Que um desenho nada mais é do que a projeção de um objeto. Vimos o exemplo da lanterna e o exemplo do sol, né? O exemplo da lanterna é quando o centro de projeção é impróprio ou finito, não é isso? E vai originar o sistema cônico de projeção. O exemplo do sol é quando o centro de projeção está no infinito, né? Vai originar o sistema cilíndrico. Então, nós vimos que o sistema cilíndrico não projeta um objeto, o sistema cônico não projeta um objeto em verdadeira grandeza, e que o sistema cilíndrico vai ter dois tipos: o sistema cilíndrico oblíquo, que também não projeta em verdadeira grandeza, e o sistema cilíndrico ortogonal, que ele sim projeta um objeto em verdadeira grandeza. O que é verdadeira grandeza? É quando as mesmas dimensões do objeto são iguais às dimensões da sua projeção. Então, a gente vai obter uma projeção a partir do sistema cilíndrico ortogonal. E aí nós vimos esse probleminha em que temos dois objetos diferentes, né? Mas as suas projeções eram iguais. E aí, como resolver? Através do sistema mongeano de projeção. E aí que o sistema mongeano é o cruzamento do plano horizontal com o plano vertical. E a partir disso, nós temos duas projeções, uma horizontal, que é o que é projetado no plano horizontal, e uma vertical, que é o que é projetado no plano vertical. Ok? No sistema mongeano, os objetos são projetados no espaço, certo? Então, quando o plano horizontal cruza com o plano vertical, vai originar uma reta que eu chamo de linha de terra, certo? Então, essa reta é a linha de terra, tanto pertence ao plano horizontal quanto ao plano vertical. Aí, a linha de terra divide os planos horizontal e vertical em semiplanos. Então, a gente tem o semiplano horizontal anterior, semiplano horizontal posterior, semiplano vertical superior e semiplano vertical inferior. E o espaço entre um semiplano e outro eu chamo de diedro, ok? Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Isso aqui a gente estudou na aula passada. A aula de hoje é sobre ponto, certo? Vamos lá. O que é um ponto?
Um ponto é uma entidade matemática sem dimensões, ou seja, um ponto não tem largura, não tem altura, não tem comprimento, não tem peso, não tem diâmetro, certo? Não tem forma definida. Como é que eu obtenho um ponto? No cruzamento de duas retas, eu obtenho um ponto. Como é que eu posso representar um ponto? Com aquele pinguinho do i, certo? A gente pode representar um ponto com aquele pinguinho. Então, um ponto, ele vai ter 3 projeções. P0, que é a projeção do ponto na linha de terra. P é a projeção horizontal do ponto. E P' é a projeção vertical do ponto. Vamos olhar aqui para essa imagem. Veja, eu tenho aqui meu ponto objeto A. Gente, ponto sempre vai ser representado com letra maiúscula. E se for ponto objeto, vai ser entre parênteses. O que é ponto objeto? É aquilo que eu estou querendo projetar. Então, aqui seria o meu objeto, certo? Então, ponto A, aqui, entre parênteses, é o ponto objeto. O que é a projeção do ponto na linha de terra? É o encontro do plano de perfil que contém o ponto. Professora, você não falou em plano de perfil. O que é plano de perfil? Vamos lá. Plano de perfil é um plano que é ortogonal tanto ao plano horizontal quanto ao plano vertical, ou seja, ele forma 90 graus com o plano horizontal e 90 graus com o plano vertical. Então, no espaço, vão existir infinitos planos de perfis, infinitos planos passando. E o plano de perfil, ele é infinito também. Ele atravessa aqui, ó, o mesmo plano de perfil, ele atravessa os 4 diedros, ok? E no plano de perfil vão existir infinitos pontos, certo? É um pouco complexo, mas a intenção da geometria descritiva é colocar vocês para imaginar mesmo, para pensar, para terem uma visão espacial, certo? Então, todo e qualquer ponto, objeto, vai estar situado em um plano de perfil, ok? O que é A0? Que é a projeção do ponto na linha de terra. É o encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra. Então, aqui eu obtenho o meu A0, certo? Projeção horizontal do ponto é quando os raios projetantes partem do infinito, vão inserir no ponto e projetar ele no plano horizontal. Projeção horizontal, tudo aquilo que for projetado no plano horizontal. O que é a projeção vertical do ponto? É aquilo que é projetado no plano vertical, certo? Raios projetantes partem do infinito, vai inserir no ponto e projetar ele no plano vertical. Projeção horizontal, eu represento apenas só com um A, somente com a letra, sem parênteses, sem nada. E a projeção vertical, tudo que é vertical vai ter sempre essa linha, né? Então, eu represento por a linha. Então, um ponto, ele vai ter 3 projeções. Observe esse ponto B. Ele está contido em um plano de perfil. O que é B0? Projeção do ponto na linha de terra. O que é B? Projeção horizontal do ponto. E o que é B'? Projeção vertical do ponto. Ponto C, no terceiro diedro. C0, certo? O encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra. C vai ser a projeção horizontal do ponto. E C', projeção vertical. Ponto D no quarto diedro. Então, D0, encontro do plano de perfil que contém o ponto com a linha de terra, eu chamo de D0. Projeção horizontal, eu vou encontrar no plano horizontal. E projeção vertical, encontro no plano vertical, D'. Ok? Então, voltando para cá. Um ponto, ele vai ter 3 projeções. P0, P e P', ou seja, de novo, projeção do ponto na linha de terra, projeção horizontal e projeção vertical, certo? O que é x, y e z? O que são as coordenadas descritivas?
Um ponto no espaço, ele vai ser representado através das suas coordenadas descritivas, que é o valor de abscissa, que é o x, que está relacionado com o P0, que é a projeção do ponto na linha de terra. Afastamento, que é o y, está relacionado com a projeção horizontal do ponto. E cota, que é o z, está relacionado com a projeção vertical do ponto. Vamos entender o que é abscissa, afastamento e cota. Gente, sempre vai ser nessa ordem. Sempre vai ser nessa ordem, certo? Sempre nessa ordem, x, y e z. E as projeções também sempre na mesma ordem. Vamos entender o que é abscissa. A abscissa está relacionada... Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Qualquer dúvida pode perguntar, certo, gente? Pode ligar o microfone e perguntar. Lembre que eu estou apresentando, eu não vejo o chat, ok? Então, vamos lá. O que é abscissa? A abscissa vai ser a distância do plano referencial de projeção. Professor, você também não me falou o que é esse plano referencial de projeção. Vamos lá. É um plano de perfil, certo? Este plano de perfil, nós que vamos escolher ele no espaço. Eu vou lá e vou situar esse plano do perfil no espaço. É como se fosse a origem do espaço, que a partir dele eu preciso contar os valores, ou seja, é o zero, é a origem, certo? Então, esse plano referencial de projeção nada mais é do que a origem, é o início, tá? Vamos lá, então. O que é a abscissa? Distância do plano referencial de projeção, ou seja, da origem, até a projeção do ponto na linha de terra. Para esse exemplo, do ponto A até o A0. Ou seja, a distância do plano de origem até o plano de perfil. É o valor de abscissa. Então, a abscissa eu vou ler sempre ao longo da minha linha de terra, certo? Eu girando aqui o espaço, olhando ele de frente e vendo só o primeiro e quarto diedro, se a abscissa for lida para a direita, isso quando eu giro o espaço, né? Eu vou ter valores de abscissa positivo. Se a abscissa for lida para a esquerda, eu vou ter valores de abscissa negativos, ok? Então, a abscissa positiva, quando eu giro o espaço, vendo só o primeiro e quarto diedro, se for medida direita, é positiva. Se for para a esquerda, ela é negativa, ok? Vamos lá. Lembrando que o espaço, ele é infinito, certo, gente? Todos os planos, eles vão crescer aqui em todos os lados. Tanto para a direita, esquerda, para cima, para baixo, quanto na profundidade aqui, certo? Ao longo da linha de terra, ok? Então, a abscissa eu leio sempre ao longo da linha de terra. Positiva para a direita, negativa para a esquerda. O que é agora afastamento? Afastamento vai ser a distância da linha de terra, ou da projeção do ponto na linha de terra, o A0, até a projeção horizontal do ponto. Aqui eu tenho o valor do afastamento. Então, o afastamento, ele é lido sempre no plano horizontal, certo? Se o afastamento for medido no semiplano horizontal anterior, olhando o espaço do jeito que ele está aqui, né, para a direita, ele é positivo. Se o afastamento for medido para a esquerda, por exemplo, um ponto no segundo diedro, o afastamento é para a esquerda. Então, o afastamento aqui, o valor, ele é negativo, ok? Cota. O que é a cota? Cota é a distância da projeção do ponto na linha de terra até a projeção vertical. Então, cota está relacionado sempre com alturas e ela vai ser lida sobre o plano vertical, certo? Então, a distância do A0 até o A', aqui, é o valor da cota para o ponto A, certo? Vamos lá. Ponto A está situado no primeiro diedro. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. O que é que vocês acham? Para um ponto estar situado no primeiro diedro, o valor do afastamento precisa ser positivo ou negativo? Positivo. Mais alguém? Então, todo mundo acha que é positivo? Positivo.
Eu falei o quê? Afastamento ou abscissa, hein? Afastamento. Afastamento, né? Muito bem, afastamento é positivo. E a cota para um ponto do primeiro diedro? Positivo também. Também é positivo. Positivo. E a abscissa? Que é aquele que a gente lê ao longo da linha de terra. Ela interfere? Eu acho que não interfere. Muito É bem. positivo. Não, é como ele diz, a cota não interfere. A cota não, desculpe, gente. A abscissa. Tanto faz ser positiva ou negativa para me situar um ponto no primeiro diedro. Se o ponto está aqui, tá? À direita, ele está no primeiro diedro. Se ele estivesse aqui à esquerda da origem, ele também estaria no primeiro diedro. Então, para me localizar um ponto no espaço, o valor de abscissa tanto faz ser positivo ou negativo. O que eu preciso saber é o valor de afastamento e cota, positivo ou negativo. Então, para o ponto A no primeiro diedro, eu tenho afastamento positivo e cota positiva. O ponto B, que está no segundo diedro, o afastamento é negativo. Veja, que ele é lido no semiplano horizontal posterior. E a cota positiva. A abscissa, gente, tanto faz ser positivo ou negativo. O ponto C. Ponto C está no terceiro diedro. O afastamento é negativo e a cota é também negativa. E a abscissa, tanto faz. Ponto D. A abscissa tanto faz, positiva ou negativa, certo? O afastamento, ele é positivo e a cota é negativa, certo? Então, para mim localizar um ponto no espaço, só preciso saber os valores, né? Se é positivo ou negativo, de afastamento e cota. Para mim saber onde ele está, né? Em qual diedro. Mas para localizar, eu preciso saber as três coordenadas: abscissa, afastamento e cota. Ok, gente? Querem fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se não, agora vamos olhar aqui para essa imagem. Vamos supor que eu tenho um ponto objeto, certo? Localizado aqui, no semiplano horizontal posterior. Vamos imaginar que aqui eu tenho um ponto objeto. Ele não está nem no segundo, nem no terceiro diedro. Ele está acima do semiplano, certo? Localizado sobre o semiplano. O que é que vai acontecer? Onde que estão as suas projeções? Então, a projeção do ponto na linha de terra vai estar na linha de terra. A projeção horizontal desse ponto vai estar onde? No próprio semiplano, né? Coincidendo com o ponto objeto. E a projeção vertical desse ponto vai estar onde? Na linha de terra. Então, sempre que um ponto for situado sobre o plano horizontal, sua projeção vertical está localizada na linha de terra. Se a projeção vertical está localizada na linha de terra, então o valor da cota vai ser 0, ok? Cota vai ser 0. Se um ponto estiver situado no plano horizontal, sempre vai ter cota 0. Por que cota 0? Porque a sua projeção vertical vai estar sobre a linha de terra, certo? Se ele estiver no semiplano horizontal posterior, a abscissa, o valor tanto faz, né? O afastamento vai ser negativo e a cota vai ser 0. Se ele estiver no semiplano horizontal anterior, a abscissa tanto faz, o afastamento vai ser positivo e a cota vai ser 0. Ok, gente? Entenderam? Por que a cota é 0? Porque ela está situada na linha de terra. Porque a projeção vertical, né, vai estar sobre a linha de terra. Agora, vamos para o plano vertical. Olha aqui, vamos imaginar que tem um ponto objeto situado sobre o semiplano vertical superior. Onde que está a projeção do ponto na linha de terra? Está aqui, né, abaixo da linha de terra. Onde que está a projeção horizontal desse ponto? Também na linha de terra. E onde está a projeção vertical? Vai estar coincidendo, né, com o próprio ponto
objeto. Então, mais uma regrinha. Sempre que um ponto estiver situado no plano vertical, ele vai apresentar valor de afastamento zero. Por que que o afastamento é zero? Porque a sua projeção horizontal está na linha de terra, ok? Se este ponto objeto estiver situado no semiplano vertical superior, então o valor da cota é positiva. O afastamento zero e a cota positiva. Se estiver no vertical inferior, o afastamento é zero e a cota será negativa. Ok? Olhando agora essa imagem aqui. Se um ponto objeto estiver situado sobre aqui o plano de origem, o que é que vai ser zero? Eu acho que sobre o plano de origem. Sim, esse plano referencial. Cadê a seta aqui? Vou ter um ponto objeto aqui, sobre esse plano de perfil. A abscissa dele vai estar onde? Na linha de terra aqui, né? Então, ela é zero, certo? E se um ponto estiver situado sobre a linha de terra, certo? O ponto objeto vai estar situado sobre a linha de terra, então ele tem afastamento zero e cota zero. Por quê? Porque a projeção horizontal e a projeção vertical vão estar sobre a linha de terra, ok? Na aula teórica e na aula prática, que eu já gravei, eu falei mais sobre isso, né? Mais detalhado. Então, lá nos exemplos vai dar para vocês entenderem bem, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre as projeções, sobre as coordenadas descritivas? Não? Então, vamos lá, vamos continuar a aula. Quem tiver dúvida, pode perguntar, tá? Vamos lá. Nós aprendemos aqui, nós vimos as projeções dos pontos e as coordenadas, tudo no espaço, em um plano tridimensional, ou seja, com largura, com altura e com profundidade. Não é isso? Vamos agora ver em um plano bidimensional. Por que um plano bidimensional? Porque quando a gente for desenhar um objeto, a gente vai desenhar ele em épura. A gente não vai desenhar esse objeto no espaço. A gente vai desenhar ele em um plano bidimensional, ou seja, no papel. A gente só vai ter duas dimensões, certo? Duas dimensões, largura e altura. Então, o que é a épura? É o rebatimento do plano horizontal sobre o plano vertical para mim obter a épura, certo? Então, plano vertical permanece parado, quem gira é só o horizontal, tá? Então, quando ele gira, vamos lá. A abscissa positiva, eu leio para a direita, negativa para a esquerda. Então, aqui, ó, não vai mudar em nada, porque a linha de terra não muda, certo? Ela permanece parada. Quem gira é só horizontal. Então, continua a abscissa positiva para a direita, a abscissa negativa para a esquerda. Afastamento, que é o que vai mudar. Por quê? Porque o afastamento está no plano horizontal. Então, quando o afastamento é positivo, eu não li aqui no semiplano horizontal anterior, para a direita. A partir do momento que ele gira, eu vou ler para baixo, se ele for positivo. Se ele for negativo, eu vou ler afastamento negativo para cima, certo? E a cota permanece a mesma coisa. Positiva para cima, negativa para baixo, certo? Vamos olhar aqui agora como que é a representação de um ponto em épura, tá? Quando eu for representar um ponto, gente, abscissa, afastamento e cota vão ser valores, tá? Vão ser números, certo? Sejam eles positivos ou negativos. Por isso que eu preciso entender, né, o que é cada um para poder localizar esse ponto no espaço. Então, quando eu olho aqui para esse ponto, eu tenho o quê? O afastamento positivo e a cota negativa. E olhando para cá, a gente vê também que a abscissa é positiva. Então, eu tenho aqui, eu represento a linha de terra, certo? A linha de terra. A partir da origem até o A0 é a distância da minha plano de origem até o plano de perfil, o valor da abscissa. Represento o A0.
Um ponto vai ser representado sempre sobre a mesma linha de chamada. O que é a linha de chamada? É o encontro do plano de perfil com os planos de projeção, horizontal e vertical. Então, a linha de chamada é isso daqui, ó. Certo? O encontro do plano de perfil, né, que contém um ponto, com os planos de projeção. Quando houver a épora, a linha de chamada, ela fica perpendicular à linha de terra, ou seja, 90 graus. E essa linha de chamada, ela interliga as 3 projeções do ponto. Então, para mim saber a abscissa, vai ser, né, da origem até a linha de chamada. O afastamento, quando ele é positivo, eu leio para baixo. Então, a projeção horizontal do ponto A vai ficar abaixo da linha de terra. Qual é a distância aqui? Vai ser o valor da abscissa, certo? Do afastamento. A cota do ponto. Professora, Pode falar. tem uma dúvida. Pode falar. Quer dizer que o afastamento, como ele é para baixo, positivo, e negativo para cima. Isso. A cota, ela é diferente? É o contrário. É positiva para cima, negativa para baixo. É o contrário. Certo? Certo. Quer voltar aqui na figura? Ó? Veja, ó, cota positiva para cima, não é isso? No semiplano vertical superior. Então, cota positiva para cima. Cota negativa para baixo. Plano vertical não muda, não se mexe. Então, continua do mesmo jeito. O que muda é só o horizontal. O que antes eu lia para a direita, positivo, agora eu leio para baixo. O que antes eu lia para a esquerda, negativo, agora eu leio para cima. Certo? Então, se o ponto está no primeiro diedro, afastamento positivo e cota positiva. Então, projeção horizontal abaixo da linha de terra, que é o afastamento positivo, projeção vertical acima da linha de terra, que é a cota também positiva. Certo? Então, primeiro diedro, eu tenho projeção horizontal para baixo, projeção vertical para cima. Segundo diedro é o quê? Afastamento negativo, cota positiva. Então, as duas projeções ficam acima da linha de terra, certo? As duas projeções acima da linha de terra. Terceiro diedro é o contrário do primeiro, tá? Terceiro diedro é o contrário do primeiro. Então, projeção horizontal fica acima da linha de terra, porque o afastamento, ele é negativo. Então, fica para cima. E a cota também é negativa. Então, projeção vertical fica abaixo da linha de terra, certo? E o quarto diedro, que é o contrário do segundo, eu tenho o quê? Afastamento positivo. Então, projeção horizontal eu leio para baixo. E cota o quê? Negativa. Então, projeção vertical também leio para baixo, ok? As duas projeções ficam abaixo da linha de terra. Vocês viram que eu já coloquei os slides no Siga A, já coloquei a aula teórica, já coloquei a aula prática, o vídeo e também já cadastrei a tarefa. Vocês viram? No Siga? Sim. Viram, né? Ok. Aqui é apenas um resumo. O que é diedro? Vai ser formado por 2 planos de projeções ortogonais, um horizontal e um vertical. A gente já viu, né? Linha de terra. Reta determinada pela interseção dos planos horizontal e vertical de projeção. Também vimos. Rebatimento, que eu falei, né? Sobre a épora. Rotação do plano horizontal em 90 graus para obtenção da épora. Ou seja, quando o plano horizontal gira, né? Para obter a épora. O que é épora? É representação de figuras num plano bidimensional através das suas projeções. Veja que em épora a gente representa apenas as projeções do ponto. A gente não representa o ponto objeto. Lembram que um desenho é a projeção de um objeto? Então, em épora, a gente desenha apenas as projeções do objeto. Linha de chamada, que eu expliquei. Reta perpendicular à linha de terra que liga as projeções horizontais e verticais dos pontos. Cota, aqui já é outro conceito. Distância do ponto objeto ao plano horizontal.
horizontal. Afastamento, distância do ponto objeto ao plano vertical. Alguém quer fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Se não, vamos continuar, né? Quem quiser pode perguntar, viu, gente? Tenham vergonha, não. Lembrem que eu não estou vendo nada no chat. Vamos lá. Entendemos o que é plano horizontal, vertical, né? E as suas projeções. Vimos as coordenadas dos pontos localizados tanto nos diedros, nos 4 diedros, também vimos nos semiplanos e na origem e na linha de terra. Vamos ver agora se um ponto estiver situado nos planos bissetores. O espaço tem 2 planos bissetores, o bissetor ímpar e o bissetor par. Bissetor ímpar é aquele que atravessa primeiro e terceiro diedro, por isso que é ímpar. Bissetor par atravessa segundo e quarto diedro, certo? Esses bissetores, eles atravessam o espaço bem ao meio, ou seja, bem no meio do diedro. Então, se tem 90 graus entre o plano horizontal e o vertical, se é bem no meio, é com 45 graus. E os planos bissetores vão dividir o espaço em 8 regiões. Eu não vou perguntar a vocês, né? Vou cobrar as regiões, apenas para vocês entenderem e saberem que existe, certo? Então, observa aqui essa figura, né? O espaço com os planos bissetores e eu cortando aqui o espaço com o que seria a imagem. Aqui eu tenho um plano horizontal, plano vertical e aqui os 2 planos bissetores, ok? Veja que é 45 graus, bem ao meio. Vamos entender, então, como que é a coordenada de um ponto que pertence aos bissetores. Primeiro, o bissetor ímpar. O ponto objeto A, né, para esse exemplo aqui, o ponto objeto A está situado sobre o bissetor ímpar. Qual seria a característica em relação ao afastamento e a cota desses pontos, desse ponto A? O que é que vocês acham, olhando para a figura? Ninguém acha nada? Vamos lá, então eu vou falar, né? Já que vocês têm vergonha. Ele tem os mesmos tamanhos? Tem. Muito bem, muito bem. Tem a mesma distância. Veja que a projeção horizontal do ponto para a projeção vertical, ó, é a mesma distância. Então, os valores de afastamento e cota, se um ponto pertence ao bissetor, são iguais. Se ele está no bissetor ímpar é o quê? Primeiro ou terceiro diedro. Então, são valores iguais e sinais iguais. Por quê? Primeiro diedro é afastamento positivo e cota positiva. Terceiro diedro é afastamento negativo e cota negativa. Então, se o ponto estiver situado no bissetor ímpar, ele tem afastamento e cota com valores iguais e sinais iguais. O que vai acontecer com a épora desses pontos, com as suas projeções? Se são valores iguais e sinais iguais, as projeções são simétricas. O que é isso, simétrica? A mesma distância da linha de terra para a projeção horizontal é a mesma distância da linha de terra para a projeção vertical. Ok, gente? Entenderam? Bissetor ímpar sempre vai ter afastamento e cota com valores iguais e sinais iguais. Por exemplo, se o afastamento é 3, a cota vai ser 3. Se o afastamento for 5, a cota vai ser 5. Se o afastamento for menos 2, a cota vai ser menos 2. Valores iguais, sinais iguais. Em épora, as projeções são simétricas. Ok? Dúvidas? Agora, bissetor par. Bissetor par atravessa segundo e quarto diedro. Segundo e quarto diedro, os sinais são contrários, ou seja, segundo diedro eu tenho o quê? Afastamento negativo, cota positiva. Quarto diedro eu tenho afastamento positivo, cota negativa, certo? Então, se o ponto pertence ao bissetor par, ele vai ter valores iguais, mas os sinais são contrários,
certo? Os valores são iguais, mas os sinais são contrários. Se os sinais são contrários, o que é que vai acontecer com as projeções? As projeções serão coincidentes. Veja que esses 3 tracinhos aqui significa coincidência, é diferente de igual, certo? Coincidente quer dizer que um está sobre o outro. Então, se o ponto estiver no segundo diedro, o afastamento, ele é negativo, então eu leio para cima, e a cota é positiva, eu também leio para cima. Como os valores são iguais, então as projeções ficam coincidentes. Mesma coisa para o quarto diedro, sendo que o contrário, para baixo. Quarto diedro, o afastamento, ele é positivo, que eu leio para baixo, e a cota é negativa, que eu leio também para baixo. Como os valores são iguais, então nós temos projeções coincidentes. Vejam que o segundo sempre é ao contrário do quarto, e o primeiro sempre é ao contrário do terceiro diedro. Ok? Alguma dúvida sobre os bissetores? Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Então, lá na aula que eu postei, a aula prática, são 2 aulas, uma aula teórica e outra aula prática. E essa aula aqui está sendo gravada, né? E eu vou postar também, tá? Quando processar o vídeo, eu vou postar ela também no Siga, certo? Então, lá na aula prática, eu faço esse exemplo aqui, certo? Então, o que é que eu quero de vocês? Que vocês assistam esse vídeo, né? Assistam todos os vídeos, se possível, quiserem, podem assistir esse novamente, tá? Assistam o vídeo da aula teórica de novo e assistam o vídeo da aula prática. Quando for assistir o vídeo da aula prática, vão fazendo junto comigo a questão. Então, eu ensino a colocar esses pontos na mesma linha de terra. Então, vocês vão também fazendo para vocês irem aprendendo. Uma coisa é você olhar a pessoa fazendo, outra coisa é quando você faz. Então, tentem ir fazendo junto comigo para ir aprendendo, certo? Se estivéssemos numa aula presencial, era isso que ia acontecer. Agora, a gente ia fazer essa atividade, né? E todo mundo ia tirando suas dúvidas. Infelizmente, eu não tenho como fazer essa atividade, né, aqui na nossa aula remota, pelo computador. Por quê? Expressão gráfica é uma disciplina que precisa ser com tudo para aprender a desenhar à mão. Então, eu não vou botar AutoCAD e desenhar no AutoCAD se vocês não têm acesso ao programa. Então, por isso que eu preferi gravar a aula, tá? Para vocês verem como é que segura o lápis, como é que usa a régua, como é que faz tudo, certo? Então, todas as nossas aulas práticas, vocês vão ver vocês vão ver, eu coloquei o celular em cima do papel e vou desenhando, vocês vão vendo só escutando minha voz e vendo minha mão eu desenhando. Já peço desculpa a vocês, porque, assim, a gente caiu de... Estão me ouvindo? Sim, sim. Certo. Peço desculpa a vocês, porque eu não tenho um estudo de gravação. Então, eu tive que me virar para aprender a gravar e editar vídeo. Então, vocês vão encontrar erros nos vídeos. Aqui em casa, eu tenho um cachorro, 2 passarinhos, 2 meninos, máquina de lavar, enfim, muita coisa que faz ter barulho no final, assim, no fundo do vídeo. Vocês vão escutar barulho, certo? Mas dá para entender bem, né? Eu assisti os vídeos, dá para entender. Desde que vocês também tentem praticar, ok? E a aula... Professora, Pode perguntar. na atividade, eu consegui fazer as primeiras. Aí só que tem umas que eu não consegui, porque tem sentido a pi. Aí eu não entendo. Sentido o quê? Essa A aqui? pi. Pi. Sim. É lá no livro, na tarefa? É a Isso. tarefa? Dê uma olhadinha no livro, ou lê o livro, ou veja o vídeo da aula passada, que eu postei, né, o vídeo da aula passada, que eu explico o que é pi. É a mesma coisa de plano horizontal. O que é... Deixa eu parar aqui a apresentação. O que é pilinha? É a mesma coisa de plano vertical, certo? Pilinha é a mesma coisa de plano vertical. E pi é plano horizontal. Então, você vai ver pi linha S é o quê? Semiplano vertical superior. Pi linha I, semiplano vertical inferior. Vai ver pi A é plano horizontal
anterior. Pi-P, plano horizontal posterior. E o que é pi-linha-pi? É a linha de terra. Você assistiu a aula passada eu expliquei sobre isso. E lá no vídeo também da aula teórica eu mostro. Da aula semana passada. Eu falo sobre esses sinais. Ok? Ok, professora. Mais alguém quer tirar uma dúvida? Tem alguma dúvida? Muito bem, foi quem foi, foi Arthur, né? Muito bem, Arthur, já tentou fazer. Talvez depois que assistiu a aula de hoje, você tire, né, tenha esclarecido mais coisas, né? Sim, professora, eu vou fazer ela agora, ver se consigo. Pronto. É isso que eu quero. São nem 8 horas da noite ainda. Então, teoricamente, nossa aula iria até as 10h20, né? Até as 10h20. Então, como os vídeos já estão no SIGA, vocês podem assistir agora o vídeo da aula teórica, o vídeo da aula prática e já ir fazendo o exercício da aula prática. Já dá tempo ir fazendo, certo? E dá tempo também, porque nos dias de nossas aulas, dá tempo assistir a aula, fazer o exercício e responder as questões que eu coloquei lá na tarefa. Dá tempo também. Então, se vocês se dedicarem, até o final da noite dá tempo, né? Fazer tudo hoje. Eu coloquei a tarefa para entregar até sexta-feira, certo? Para vocês, né? Porque nem todo mundo comprou ainda o material, mas quem já comprou, se dedique agora o resto da noite para terminar logo. Ok? Alguma dúvida? Ok, professora. Gente, não tenham medo. A aula de hoje realmente assim, é muita informação, né? Eu lembro que quando eu paguei a expressão gráfica a primeira vez, há muitos anos atrás, quando eu assisti a primeira aula, eu fiquei, meu Deus, o que foi que esse homem falou, professor? Que, inclusive, meu professor é o autor desse livro que a gente estuda. Eu fiquei, meu Deus, o que foi que esse homem falou? Eu não entendi nada. O que é danada épora? O que é isso de semiplano? Eu não entendi nada. Depois que eu peguei o livro e fui estudando, fui lendo, Ave Maria, entendi super de boa. Qual é a intenção disso? É botar vocês para terem uma visão espacial. É vocês olharem para um objeto, né? Depois que aprenderem a projetar bem o objeto, olharem para o objeto e já imaginar como que vai ficar o desenho dele, certo? A gente só vai trabalhar com a projeção de objeto na segunda prova, né? Para poder entender a próxima aula, que é de reta, tem que entender a de hoje, que é ponto. Para poder entender a aula de planos, tem que entender a de reta, que, consequentemente, tem que entender a de ponto. Então, quem não entendeu nada do que eu falei hoje, pega os vídeos, vão assistir, leia o livro, certo? Que não é difícil. É muita informação, mas não é difícil. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Atividade, professora, manda lá no Siga mesmo, como é? Manda lá pelo Siga. Lá no Siga, como eu cadastrei tarefa, vocês têm a opção de responder por lá. Não adianta, não me mandem por e-mail, pelo amor de Deus, que eu tenho 90 alunos. Eu não vou saber nem quem é quem. Então, por isso que tudo meu é sempre lá pelo Siga A. Também, como semana passada, né, a gente teve aquele problema do Siga A, a gente passou quase a semana toda sem Siga A, por isso que eu já coloco a atividade com vários dias para entregar. Ok? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos fazer o seguinte: sempre no dia da aula, gente, a aula hoje vai começar de tal hora, certo? Hoje aconteceu um imprevisto, que eu tenho um compromisso de 8h30, por isso que eu já marquei a aula, tive que marcar a aula para começar às 7 horas. Tá ok, gente? Então, próxima semana eu digo, a aula hoje inicia tal hora, certo? Ok, professor. Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Certo, ok.
aqui no chat. Então, pronto. Então, ninguém tem mais pergunta. Gente, mais uma vez eu digo, vão assistir os vídeos e vão praticar. Expressão gráfica, vocês só vão aprender se praticar. É aquilo que eu digo, não adianta querer pegar, meu amigo, manda aí para mim a foto da sua atividade que eu vou fazer igual. Não adianta, vocês não vão entender. Vocês não vão conseguir fazer uma atividade igual, tipo, colando pela do colega. Vocês têm que ir lá praticar e tentar fazer. Certo? Pois então, tenham todos uma boa noite. Vão agora assistir os vídeos, né? Gente, curtam meus vídeos. Meus vídeos é uma vergonha. Não tem uma curtida. Eu curto todos, professora. Curtam meus vídeos. Você é youtuber. Pois boa noite, gente. Tenham todos um excelente final de dia e boa semana de estudos. Vou Tchau. comentar agora lá. Eita, eu não sei nem onde é que vê comentário. Tchau. Tchau, professora.